bom. Muito obrigado, Sérgio. Na verdade, é uma alegria tremenda para mim, porque não é todo dia que eu posso ver tanta gente do Brasil. Estou super, assim, estou cheio de alegria de ver tantas pessoas amadas aí. E hoje, então, deixa eu passar aqui, compartilhar a minha tela. Primeiro, para começar aqui. Tá dando para todo mundo ver? Então, sim, James. Tá bom. Só que ainda está no modo não apresentação, tá? Não está? Não está no de Eu apresentação. estou vendo, Então, deixa eu ver aqui. Aí. Aí tá melhor, né? Perfeito. Que bom. Então, a gente vai começar hoje, como vocês já sabem, a gente vai falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um assunto super grande, então vamos estar tratando alguns aspectos. E então são 4 aulas. Então, hoje a gente vai concentrar no Espírito Santo no Velho Testamento, daqui a uma semana no Novo Testamento, aí na terceira semana a gente vai falar mais sobre o Espírito Santo na vida do discípulo, e aí no último a gente vai falar sobre o Espírito Santo na igreja. Então a gente está com bastante informação, e eu acredito que vai ser importante para a gente, então, começar com uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, estamos tão agradecidos porque o Senhor tem nos dado o seu Espírito, o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer como o Senhor de conhecer a Jesus e saber que Ele morreu por nós e tem nos garantido uma vida com o Senhor para sempre. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos e pedimos que o Senhor esteja conosco hoje, enquanto a gente entra na sua palavra, enquanto a gente compartilha um com o outro, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, a gente vai estar, como eu mencionei, hoje a gente vai estar falando sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é 2/3 da Bíblia, então a gente tem muita coisa para falar, e o Espírito Santo existe no Velho Testamento. Então, eu queria começar aqui mostrando para vocês esses primeiros símbolos ali, são a palavra em hebraico que significa espírito, né? Ruach. Então, essa palavra tem vários significados, vento, sopro, espírito. É basicamente a mesma palavra de pneuma no Novo Testamento, assim, em grego. Então, essa palavra, que é traduzido como espírito, pode ter outros significados também, então é muito importante que a gente esteja lembrando disso enquanto a gente está lendo as escrituras e pensando sobre este assunto. Então, como você vê, vento, sopro, espírito, são ideias parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, vamos dizer, se a palavra significa vento, então você consegue imaginar como significa também espírito, porque um vento é algo invisível, é algo, né, que tem um efeito que tem muita força. O sopro também é algo que você não vê, mas que dá vida para a gente. E, consequentemente, então, tudo isso, então, são ideias que fazem parte desta palavra que a gente vai ver que significa o Espírito para cada um de nós. Então, é algo com força, com poder, algo misterioso, algo que dá vida, algo que tem personalidade, sobrenatural, é de Deus. Então,
esses são os princípios da palavra ruach, que significa o espírito. Então, a primeira vez na Bíblia que a gente vê esta palavra é em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, ele diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esta é a primeira vez que a gente encontra esta palavra. Então, ele descreve como se está se movendo. Algumas versões falam que pairava. Basicamente, a palavra significa vibrava. Então, é uma energia, uma força, um poder que estava pairando ou movendo sobre as águas, né? Então, a tradução aqui você vê que depende de como você vê essa palavra. Podia ser o espírito está pairando, ou poderia ser um vento pairando, mas porque ele fala o Espírito de Deus, o vento de Deus, então a gente vê que essa ideia é que algo invisível, uma força está pairando aí desde a criação, antes da criação do mundo. Então, hoje nós vamos ver vários aspectos do Espírito. Então, vamos ver o Espírito de Deus e como aqui no Velho Testamento. Então, em vários desses slides aqui, vai ter vários versículos. A gente não vai poder ler todos por falta de tempo, mas eu coloquei ali vários versículos para vocês poderem ou tirar uma foto, ou anotar, e eu acho que também o Sérgio vai deixar disponível para vocês. Não sei se ele tem como enviar para todo mundo que está aqui na aula ou como, mas ele tem um PDF das minhas anotações e ele tem também os slides que vocês vão poder ver depois, se você quiser ver os outros versículos que a gente não vai estar vendo hoje. Mas a Bíblia fala muito do Espírito, mesmo no Velho Testamento. Então, olhando aí em Salmo, capítulo 106, por exemplo, deixa eu falar lá, ele, no versículo 33, ele fala, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Então, a gente vê que o Espírito de Deus é algo que transmite algo, mas que a gente não tem que obedecer ao Espírito. Então, essas pessoas rebelaram contra o Espírito. E aí, em capítulo 139, versículo 7, ele fala, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, a gente vê, quando ele está falando sobre o Espírito, ele fala que não tem como escapar do Espírito. Esses versos que a gente vê aqui são versos gerais que estão falando sobre o Espírito de Deus. A gente vê que o Espírito de Deus está presente em todos os lugares. Não tem onde evitar o Espírito de Deus. E aí, por exemplo, também em Isaías capítulo 40, versículos 13,
ele fala assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Então, ele vai falando sobre o Espírito, não há limite. E, então, falando aqui, eu só queria dizer para vocês que o Espírito é além de nossa compreensão. Não tem como a gente colocar o Espírito de Deus numa caixa e dizer, é isso. Não consigo resumir em uma hora o que levou livros e séculos para formular. Né? O Espírito sempre existiu. Se a gente visse a Deus, visse o Espírito, a gente seria destruído. Temos suficiente conhecimento para admirá-lo, para temê-lo, para amá-lo, mas não o suficiente para dizer que sei tudo sobre o Espírito. Eu espero que nessas aulas que você vai entender mais sobre o Espírito, mas duvido que todas as suas perguntas sejam respondidas, né, nessas 4 aulas. Não dá para entender tudo, mas Deus quer que o conheçamos. Então, Ele tem nos dado como conhecer o Espírito, e mais para frente a gente vai ver como o Espírito habita conosco. Mas, continuando aqui, então, eu mencionei antes que a palavra às vezes significa vento. Então, aqui são vezes que é traduzido como vento. A gente pode passar, pode ver esses aí, mas não é esse contexto que a gente está pensando sobre o vento, mas eu queria que vocês vissem que às vezes esta mesma palavra é traduzido como vento, e normalmente é o contexto que determina o sentido da palavra. Então, Deus enviou um vento, ele fez soprar um vento oriental. Às vezes eu escrevi e corrige automaticamente, eu não percebi que esse soprar ele corrigiu como soprano, mas vocês vão ver quando vocês lerem as passagens, cada um. Então, às vezes também é traduzido como sopro. Então, aí a gente vê que os animais têm fôlego da vida, e esta é a palavra, ruach. Então, enviaste teu sopro, de novo, corrigiu em espanhol aí, mas quando ele dividiu o Mar Vermelho. Então, me perdoe qualquer problema que tem no português, porque eu não tenho os tios, não tenho o C cedilha, não tenho algumas dessas coisas em inglês, então, mas eu acredito que todo mundo pode entender aí. E então, sopro, fôlego, novamente, é o contexto que vai te determinar o que significa, né? Então, se é um vento, normalmente está falando de árvores ou de relâmpagos. Se é sobre fôlego, está falando de uma pessoa, a vida ou a morte. Então, assim, então também essa palavra às vezes significa está descrevendo o nosso espírito no sentido de nossas atitudes, o interior do ser humano, nossa vontade, nosso intelecto. Então, esses aspectos. Então, a gente pode ver várias vezes aí o J.O. é Jó. Então, capítulo 7, a aflição do meu espírito. Então, na verdade, é assim que muitas vezes a gente fala, né? Então, a gente usa
até no português, né, a gente fala o espírito do homem, né? Então, o espírito da multidão era animado ou violento. Então, descrevendo a atitude geral. Então, por exemplo, aí em Eclesiastes, capítulo 12, é uma das vezes que você vê traduzido assim, e no versículo 7, ele fala: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a gente vê que ele está falando que o espírito nosso, do homem, vem também de Deus. Então, é importante ver esse aspecto do ser humano. É corpo e espírito que forma o homem vivente. Então, continuando aí, então a gente vê muitos outros trechos que, quando o Espírito é referido no Velho Testamento, muitas vezes é por causa de inspiração, de profecia, de ensino, de alguma mensagem que ele queria transmitir. Então, a gente dá, por exemplo, Neemias, capítulo 9. Vamos ver aí rapidinho. Neemias, capítulo 9, versículos 20 e 30. 20 fala: deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Versículo 30. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Então, a gente está vendo que é o Espírito que transmite uma mensagem que está inspirando os profetas a ensinar e a chamar o povo para Deus. Então, isso na verdade, este aspecto do Espírito é o que mais se vê no Velho Testamento, da parte do Espírito. A gente vai ver outros exemplos disso. Às vezes tem a ver com mensagens através de sonhos ou visões, e a gente pode ver alguns exemplos aí que vocês podem ver em outra hora, mas, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 8, versículo 3, ele fala assim: ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Então, a gente vê aqui que Ezequiel foi levado em visões para o templo, em Jerusalém. Então, às vezes, as mensagens foram criadas através de visões que o Espírito provocava. E isso aconteceu com Abraão, com José, com Jacó, com Ezequiel, com Daniel, com outros na história. E também, às vezes, para dar direção geral. Também tem a ver com a mensagem e tudo mais, mas, por exemplo, aqui em Salmo 143, ele fala, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então, a gente vê que o Espírito bondoso é que nos conduz, que nos guia, que nos ensina, e tem outros exemplos disto no Velho Testamento. Um outro aspecto do Espírito, às vezes, como a gente tinha visto antes, às vezes fala de que o Espírito é vento, às vezes é sopro, o fôlego.
Então, muitas vezes o espírito é relacionado à criação ou à vida, e a gente vê alguns exemplos disso quando aquela palavra ruach é traduzido como ou está dando no sentido de vida, né? Por exemplo, o Salmo 33:6, ele fala assim. Espero que vocês estejam me acompanhando, porque há muitos versículos, mas eu só estou tentando dar ideias gerais para a gente captar quão grande é a ideia do Espírito no Velho Testamento. Aqui em Salmo 33, versículo 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então, de novo, então, através do Espírito, o sopro, que essas coisas, que Deus criou tudo, que as pessoas têm vida. Que eu gosto muito é aí em Ezequiel capítulo 37, talvez vocês lembrem, por exemplo, da história quando Ezequiel, Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos e ele falou para ele, ele perguntou, podem viver esses ossos secos? E ele falou, tu sabes, Senhor. E aí ele fala, prega para eles, né? Então, conforme ele pregava, os ossos se levantavam e tinha carne e músculo e tudo, a pele se juntou e eles começaram a viver. Então, a gente vê que o espírito está relacionado à vida. E eu acho que isso é uma coisa tão impressionante, né? Que vários de nós aqui temos filhos, e se você já teve filhos, você sabe que o nascimento é uma coisa maravilhosa. Começa aí na barriga da mãe, e você começa e você nem sabe que né? Tá começando. Existe vida no ventre, mas aí, de repente, se manifesta, e aí chega o nascimento, a gente participa, a gente, como pai, como mãe, a gente participa disso tudo, mas não, o crédito não é nosso. O crédito é de Deus, que Deus que criou isso. É uma coisa tão fantástica. E quando a gente pensa sobre o espírito e sobre a vida, é uma das coisas que nos anima muito nisso. Então, vamos passar mais uma aqui. Uma das coisas que a gente já percebeu nesse trecho de Ezequiel é que, às vezes, o Espírito levanta alguém, carrega alguém, põe alguém de pé. Então, parece que o Espírito em si move alguém. Então, a gente vê vários exemplos disso, de alguém sendo transportado, ou pensa que vai ser transportado através do Espírito. Mas aqui eu queria falar mais um pouquinho. Então, vários indivíduos, a Bíblia fala que, usando palavras diferentes, o Espírito veio sobre alguém, o Espírito encheu tal pessoa, apoderou-se de tal pessoa. Então, tem várias maneiras de descrevê-lo, mas o Espírito agia em alguns indivíduos especificamente. Então, a gente vê aí, por exemplo, em Gênesis 41, que Faraó deduziu e disse que Jesus tinha o Espírito divino, o Espírito dos deuses. E aí, em Êxodo, a gente vê que eles falam sobre Bezalel, que ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha esses talentos artísticos para poder fazer o templo, não o templo, naquela tabernáculo, né? E aí, Números 11, a gente viu Moisés, diz que ele transmitiu, dividiu o espírito dele
entre os 70 líderes. Então, o Espírito que Deus tinha dado para ele dividiu com os 70 líderes. Então, é interessante ver este aspecto, né? Que Deus, eu acredito que ele está mostrando assim em Moisés como Jesus no futuro iria ser, então que ele passaria o Espírito e compartilharia então seu Espírito. Números 24, Balaão, Deuteronômio 34, Josué, Juízes capítulo 3, sobre Otoniel, e falando dessas situações, então a gente vê que cada um tem um motivo do Espírito vir nele. Por exemplo, sobre Otoniel, o Espírito veio para ele liderar o povo. Então, era a necessidade da hora, né? Então, a coisa que eles mais precisavam era de liderança. Então, o Espírito Santo deu este dom, né, para algumas pessoas, para poderem levar as pessoas para mais perto de Deus, para segui-lo, para vencer os inimigos, para que o povo continuasse. Aí, Juízes 6, a gente vê sobre Gideão, né? De novo, às vezes corrige, eu não percebo até depois, mas Gideão, ele, todos nós sabemos que ele lutava nele mesmo com as coisas que o anjo pedia para ele, mas diz que o Espírito o ajudou, que o Espírito veio sobre ele para que ele pudesse ter um espírito de liderança e liderar este povo. E aí tem vários aí sobre Sansão, de novo, corrigiu, não vi, mas Sansão, ele tinha uma força sobrenatural que ele tinha quando o Espírito vinha sobre ele, e obviamente a gente vê que Sansão era muito duvidoso em termos do caráter dele, não era uma pessoa exemplar de vida, era mulherengo, era ganancioso, tinha tanta coisa que a gente vê que não agrada a Deus, mas ele era o escolhido que Deus escolheu para o espírito dele, e Deus o usou para poder libertar o povo dos inimigos. Aí a gente vê primeiro Samuel, a gente vê que o Espírito vem sobre Saul. Primeiro ele vem sobre Saul quando ele foi ungido como rei, mas outras vezes ele veio sobre Saul para Saul profetizar entre as pessoas, para ser um homem novo, para ficar furioso na batalha, para poder ter a vitória. E é o Espírito de Deus que faz isso, né, nessas pessoas. Então, o Espírito veio poderosamente sobre Davi, em capítulo 16 de 1 Samuel. E o Espírito deixou a Saul. Então, que é algo interessante, que não é o fato de ter o Espírito não significa que vai ter para sempre, né? E nesse caso, o Espírito deixou Saul. Aí, capítulo 19 do mesmo livro, a gente vê os soldados de Saul também saíram profetizando através do Espírito. Aí uma coisa também duvidosa do Saul é que ele consultou um médium para falar do espírito de Samuel. E outras situações aqui em 1 Reis, capítulo 22, Micaías explica para os profetas que os profetas são mentirosos para que eles pudessem convencer a Acabe a morrer, praticamente. Então, Deus usava essas situações de maneiras impressionantes para poder alcançar o alvo dele. Em 2 Reis, a gente vê várias situações de Eliseu. Por exemplo, ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Eliseu, de Elias. Em 1 Crônicas, veio sobre Amassai, o chefe do batalhão.
dos 30 de Davi. E diz que o Espírito Santo revelou para o coração de Davi as plantas do templo, que depois ele iria passar para o filho, que o filho construiu o templo. Em 2 Crônicas, Azarias recebeu uma mensagem para o rei Asa. Aí depois Jaziel, Zacarias, sobre Isaías. A gente vê cada vez muitos indivíduos onde o Espírito usava para um momento específico com uma mensagem ou propósito específico. Miqueias diz que estava cheio de força e justiça pelo poder do Espírito Santo. Então, é algo interessante, vendo o Espírito agindo em alguns indivíduos. Então, só para falar algumas coisas, por exemplo, acho que a gente falou, por exemplo, de Êxodo 31, que era para uma obra específica, artística. Então, não era só a parte de mensagem, mas a mensagem e a liderança era o que mais ocorria. Não mostrava necessariamente a espiritualidade das pessoas, era para suprir alguma necessidade do povo de Deus, que Deus inspirou essa pessoa a agir. Então, de alguma maneira, Deus capacitou essas pessoas para anunciar algo ou liderar em uma crise. E o poder de Deus é o que foi mostrado. Ele usava pessoas, mas não era a força e o poder delas. Era o poder de Deus que estava agindo. Vamos continuar aqui. Essas são algumas questões específicas sobre indivíduos, que ele fala sobre o meu servo, o meu ungido, o meu escolhido, onde Deus escolhe alguém específico para fazer, normalmente para ser um rei. Então, ele foi ungido, escolhido para trazer justiça ao povo, luz aos gentios. Então, alguns desses que você viu que eu sublinhei aí, por exemplo, aí Isaías 42, é um trecho que diz: meu escolhido traz justiça, luz aos gentios, e no Novo Testamento está usado para falar do Messias, Jesus Cristo. 61 também falou: me ungiu para proclamar, e que mais para frente se vê que é uma profecia sobre Jesus Cristo. Então, são coisas específicas que Deus manda seu Espírito. Mas não é só para indivíduos. Às vezes, Deus manda para indivíduos para o bem comum, para o propósito do povo geral, mas às vezes ele fala através do Espírito. Por exemplo, aqui em Ageu, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, ele fala: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Então, aí você vê que a presença de Deus estava entre o povo, né? Então, o Espírito dele era para todo o povo. Não que cada um individualmente tinha o Espírito dentro deles, mas que o Espírito estava presente no povo de Israel. Então, isso você vê em outros trechos onde ele fala: está entre vocês, está com vocês, com o povo, com a minha nação. Então, o Espírito era representado, Deus era representado entre o povo desta maneira. Então, uma das coisas que eu queria falar um pouquinho, que a Bíblia também fala de o que eles chamam de derramamento do Espírito, e fala basicamente 4 ou 5 trechos no Velho Testamento, e cada uma delas está falando de algo que vai rolar no futuro. Então, Joel capítulo 2, quantos minutos? Quando é que eu termino aqui, Sérgio? A hora que você quiser, James, mas pode ir até... se você for até 9h15, não tem problema. Tá bom. Então, eu vou
eu não vou ler esses trechos, mas você pode ver aí, gente, e alguns desses trechos são conhecidos nossos, né? Por exemplo, Joel capítulo 2, a gente usava no estudo do reino, né? Onde ele fala que ele iria derramar o Espírito sobre todos os diz aí sobre todos os povos, não é povos, né? Deve ser todos os povos. Mas aí, Ezequiel, capítulo 39, fala que eles vão saber quando eu derramar meu espírito sobre Israel, e dar algumas coisas. Isaías 32 diz que o espírito será derramado do alto, que irá produzir o fruto de justiça, em paz e confiança. Diz que eu vou derramar sobre o Espírito sobre sua prole, sobre sua descendência. Zacarias 12:10 fala o Espírito de ações de graça. Eles vão olhar aquele que traspassaram, então, como a perda de um filho único, e de novo, falando sobre Jesus lá no futuro, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi. Então, a gente vê várias vezes essas profecias do derramamento do Espírito, e são feitos com profecias e visões, sinais do céu na terra, salvação disponível para todos os que invocam o seu nome, uma fonte seria aberta, um espírito de graça e súplicas em Jerusalém. Eles iriam ver, por exemplo, que iriam traspassar o Filho único, relação entre Deus e o povo renovado, a justiça e a retidão produzem paz e confiança. Na semana que vem, nós vamos estar vendo os versículos no Novo Testamento, e eu acho que vocês vão ver várias dessas questões se realizando no Novo Testamento, mas eu queria que você visse esses trechos no Velho Testamento antes da gente ir para o Novo Testamento. Então, uma das coisas que, falando sobre o futuro, era sobre o derramamento do Espírito, mas outra coisa que a gente vê profetizada sobre o Espírito é que seria dentro do seu povo. Então, por exemplo, Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20, ele fala: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então a gente vê novamente essa ideia do Espírito habitar, ou estar entre o povo, vão receber um novo coração, um novo Espírito. E ele repete isso várias vezes em vários trechos. Então, são essas duas coisas que ele fala sobre o futuro do Espírito Santo, sobre o derramamento e sobre a habitação nas pessoas. Então, aqui, meio que chegando a algumas observações, de novo, ele corrigiu e colocou espírito em vez de espirituais. Então, mas quando eu falo sobre os dons espirituais, o Velho Testamento nunca fala, por exemplo, dos dons do Espírito, mas fala dos efeitos do Espírito, então, e dos milagres, das coisas que Deus fez no Velho Testamento. Esses sinais que eram dados para poucas pessoas, em benefício de muitas pessoas. Não garantiam a espiritualidade, como a gente via, por exemplo, em Saul, em Sansão. Havia profetas falsos
que tinham poder também. Por exemplo, Êxodo 7, a gente vê que os feiticeiros do Egito também conseguiam fazer várias das coisas que Deus fez. Tipo, Balaão era um profeta de outra nação, ele era mas Deus passou, através do Espírito, a mensagem para ele. E Deuteronômio 13, 1 Reis 13, falam, por exemplo, que Deus permitia isso porque isso testava o coração do povo, se o povo realmente iria obedecê-lo ou iria ser enganado por esses falsos profetas. Não eram necessariamente permanentes, como a gente viu também, que o Espírito deixou Sansão, deixou Saul. A profecia foi o dom espiritual mais comum no Velho Testamento, né? Então, o Espírito foi usado para passar mensagens. Então, essa era o principal propósito, o efeito do Espírito que a gente vê no Novo Testamento, no Velho Testamento. E depois disso, logo em seguida, foi que ele trazia, quando ele vinha sobre alguém que era para liderar o povo de alguma maneira específica. A gente também vê que havia alguns momentos específicos ou pessoas específicas que havia esses sinais, esses milagres, esses acontecimentos, principalmente na vida de Moisés, com as pragas, com tudo isso. Aí também aconteceu com Josué, que ele também atravessou o Rio Jordão, que deu volta em Jericó, e tinha Elias. Então, Moisés e Josué eram uma época que havia várias dessas situações, e também ocorreu com Elias e Eliseu. Então, a gente vê isso em 1 Reis 17, 2 Reis capítulo 2, 3 e 4. Então, havia, fora esses duas épocas, havia alguns outros que tinham alguma coisa que ocorreu estrondosamente. Então, um foi Isaías, que ele fez que Deus fez o sol regressar 10 graus, e também os 3 amigos de Daniel, que sobreviveram a uma fornalha, e Daniel mesmo, que saiu da cova de leões. Então, fora aquelas duas épocas, essas são, acho que, as 3 únicas vezes que eu lembro que houve algo estrondoso, né, que aconteceu mesmo no Velho Testamento. E, normalmente, por exemplo, a gente pode ver isso em Êxodo, capítulo 4, versículo 5. Ele fala, e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, o motivo desses sinais era para confirmar a mensagem que era dado. Então, eu queria falar só mais uma coisa específica, que vocês veem aí que eu coloquei Espírito Santo, que o termo Espírito é muitas vezes no Velho Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor, mas só 2 vezes é que se vê a palavra Espírito Santo. Então, eu queria ler esses 2 trechos para você. Isaías 63, versículos 10 e 11. Ele diz, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Então,
Este é um dos lugares que fala do Espírito Santo. E é interessante quando você vê como ele fez. Basicamente, ele está fazendo um contraste que o povo era perverso, o povo estava rebelde, entristecia o Espírito, mas esse Espírito que Deus tinha deixado para eles no Êxodo. E aí, então, vamos ver o outro aqui em Salmo, capítulo 51, que também é um trecho que muitos de nós conhecemos. Em Salmo 51, versículo 11, Davi diz: Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, este trecho foi escrito por um homem que viu Saul, o rei anterior, ter o Espírito deixar. Então, o Davi estava expressando: cria em mim um coração puro para que eu não perca o teu espírito, o espírito bondoso que a gente viu repetido em algumas passagens também, que o Espírito de Deus é bom. A gente não quer que Deus retire o espírito, a gente quer ter a vida moral e pura para que ele possa habitar dentro, ou nesse caso de Davi. Então, essas são as únicas duas vezes que se fala do Espírito Santo, e usa essa palavra santa, eu acredito que é para fazer o contraste do que estava rolando entre o povo, que era impureza, que era perversão, e o Espírito de Deus era santo, separado, diferente do espírito deste mundo. Então, este contraste moral a gente vê em muitos outros lugares no Velho Testamento, por exemplo, em Gênesis 6, aquele trecho que diz: meu espírito não contenderá mais com ele, com o povo, por causa da perversidade deles. E eu coloquei ali 120 anos, porque esse é o trecho que fala, logo em seguida ele fala: e o homem não passará 120 anos. Às vezes a gente pensa que, então esse é o máximo que o homem pode viver hoje. Eu acho que, na verdade, ele está falando que ele não vai contender ele por mais de 120 anos, né? Então, 120 anos vai passar e ele vai resolver a situação deles lá. Mas em Isaías 31, que ele faz também o contraste de homens com Deus, com carne e espírito. A Zacarias 6:8, não por força, mas por meu espírito. Você vê muitas vezes o Espírito de Deus faz um contraste com o mundo, com a maneira do homem mau viver. E esse Espírito de Deus é totalmente diferente do mundo que eles viveram e que a gente vive. O Espírito tem tudo a ver com a formação do caráter e com arrependimento. A gente vê isso muitas vezes, tanto no Velho Testamento, e a gente vai ver também no Novo Testamento. Então, basicamente, esses são os versos que eu preparei do Velho Testamento. Então, a gente tem talvez mais alguns 5 minutos, 10 minutos aí, que se alguém quiser fazer uma pergunta, não sei se vai ser no chat ou se vai ser levantando a mão. Sérgio, você quer parar a minha